Olá, bem-vindos! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre patrimônio e educação patrimonial, tecendo algumas breves considerações sobre esses conceitos. Vamos começar com o conceito de patrimônio, numa conceituação segundo Maria Cecília Londres Fonseca, que nos diz inicialmente que o termo patrimônio, de origem latina, patrimonium, designa os bens recebidos por herança paterna, familiar e, por extensão, vem sendo utilizado para nomear o legado de uma geração a outra, não apenas no âmbito da família, como também dos grupos sociais, dos estados nacionais e mesmo da humanidade. A ideia de transição ao longo do tempo é, portanto, constitutiva da noção de patrimônio. Pois bem, a partir dessas considerações, a gente consegue ter uma ideia inicial a respeito da origem deste termo patrimônio. E aí a gente vai perceber que ao longo do tempo, essa noção de patrimônio vai sendo alterada, vai se transformando conforme a realidade social em que ela se faz presente. Mas a associação de patrimônio a um bem, a uma propriedade, acaba sendo uma das bases para a definição deste conceito que estamos trabalhando. A ideia de transmissão, a ideia de legado, também vai ser parte dessa noção constitutiva do conceito de patrimônio. Para isso, a ideia é a gente trabalhar com essa transição do conceito de patrimônio no Brasil, pensando sob a perspectiva da trajetória desse conceito aqui no nosso país. Sabemos que inicialmente ele se propõe como algo relacionado à propriedade, ao legado e à transmissão. Esse conceito vai sofrendo alterações com o passar do tempo na história geral. A gente pode perceber, por exemplo, o impacto da Revolução Francesa sobre este conceito e como esse desdobramento vai acabar impactando todo o trabalho teórico a respeito do patrimônio. Pensando exclusivamente a respeito da trajetória do patrimônio no Brasil, nós podemos apontar como um ponto de partida para essa discussão a elevação da cidade de Ouro Preto à categoria de monumento nacional. Isso na década de 1930, é quando se começa a discussão sobre patrimônio no Brasil oficialmente, né? Uma discussão que já se fazia presente há algum tempo e que acaba partindo para os meios oficiais a partir de então. Com isso, a gente vai seguir essa trajetória e discutir um pouco a respeito do anteprojeto proposto pelo Mário de Andrade. Então, à época, o governo federal, já sob o regime de Vargas, vai solicitar ao Mário de Andrade a proposição de um anteprojeto a respeito da criação de um serviço de proteção ao patrimônio. E o Mário de Andrade vai estabelecer algumas ideias bastante avançadas para a época, que vão acabar dando conta não apenas da cultura erudita, mas também da cultura popular e inclusive reconhecendo o caráter educativo do patrimônio neste anteprojeto, que, claro, como sabemos, a respeito dos ideais do regime varguista, ele não vai ser plenamente atendido pelo governo federal à época, mas as suas ideias vão acabar permanecendo no debate público, até que a gente tenha a criação do SFAM, o Serviço de Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e também o Instituto do Tombamento, por um decreto-lei já sob a ditadura do Estado Novo, comandada pelo Getúlio Vargas, de 37 a 45, no século XX. Então a gente tem essa construção de uma primeira forma inicial do caráter legal do patrimônio no país. Seguindo-se a isso, nós vamos ver algumas alterações no período populista democrático que se estabelece entre 46 e 64, alguns avanços que vão se fazer presentes por ali. Chegamos ao regime militar a partir do golpe civil-militar de 64 até 1985, onde a relação do patrimônio e da cultura vai se fazer bastante tensa com o Estado, que passava a perseguição, a censura e a repressão, especialmente a partir do Ato Institucional número 5, em 1968. A partir disso, a gente pode pensar na transição para a nova república já na década de 80 e na nova perspectiva que se estabelece sobre o que é o patrimônio. Então é na nova república, fruto dos movimentos sociais da década de 80, da campanha das diretas já, pela lei da anistia, das eleições para presidente,
que até aquele momento aconteciam de forma indireta e que vão acabar acontecendo mais uma vez em 1985, com a escolha do primeiro presidente civil após o regime militar, o presidente Tancredo Neves, que vai acabar colocando um fim no regime militar. Também a campanha para a Assembleia Constituinte em 86, a própria Constituição de 88 sendo promulgada e as eleições presidenciais diretas em 89. Nesse cenário de completa transformação político e social, o conceito de patrimônio também vai ter alguns avanços reconhecidos na nossa Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã. A partir dali, desta perspectiva legal, a gente tem a fundamentação de como se entende o patrimônio hoje no Brasil. Trago aqui, portanto, alguns trechos dessa Constituição Cidadã de 88, especificamente o seu artigo 16, que diz assim: constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, neste artigo 216 da Constituição de 88 do Brasil, a gente tem a definição de patrimônio cultural brasileiro e o que é reconhecido como tal na nossa sociedade hoje. Então, ali vocês veem nestes 5 itens a amplitude deste conceito de patrimônio cultural. Algo que é digno de nota, tendo em vista que o patrimônio, durante muito tempo, e talvez siga sendo assim até os dias de hoje, é costumeiramente entendido como apenas o edificado, o concreto e o antigo, sem reconhecer as outras formas de expressão como apontadas ali no item 1, e que se seguem a partir dos outros. Então a Constituição marca este avanço, ela é este marco de transição para a percepção de patrimônio cultural brasileiro e não apenas aquele patrimônio histórico visto como sendo algo antigo e normalmente associado ao arquitetônico. A ampliação da noção de patrimônio cultural com a consolidação da definição de patrimônio imaterial ou intangível permitiu democratizar a compreensão de cultura e contribuiu para sua superação da dicotomia da cultura erudita e cultura popular. Nos dizem a Carmen Schiavon e o Tiago dos Santos. Então aqui a gente tem essa construção, pessoal, de que com o patrimônio cultural nós temos essa transição. A gente não percebe mais apenas o patrimônio como sendo o antigo e edificado. Nós temos o patrimônio material, mas também o patrimônio imaterial, o intangível, aquele que não é concreto, aquele que não é experimentado pela visão, pelo tato exclusivamente, mas que pode ser percebido por diversos sentidos. Os saberes, os fazeres, as culturas, as diferentes manifestações que vão acabar fazendo parte dessa noção de patrimônio cultural. Assim, a gente tem a superação daquela dicotomia entre cultura erudita e cultura popular. O patrimônio não é apenas a cultura erudita, o patrimônio também dá conta da cultura popular. Para entender um pouco sobre patrimônio cultural, aqui uma definição de Rossi: o conjunto de bens materiais e práticas culturais que se destacam no ambiente urbano e nas manifestações populares por representarem heranças técnicas, estéticas e culturais de diferentes épocas e gerações. Especialmente este trecho final é bastante importante. Representarem heranças técnicas, estéticas e culturais. Então ali a gente está percebendo que essas heranças, e aí lembremos daquela noção de legado, do patrimônio, vão se dar em diferentes frentes, técnicas, estéticas e culturais, salientando ainda de diferentes épocas e gerações. Então a gente tem a noção de tempo, mais uma vez sendo constitutiva do patrimônio cultural.
chegamos ao conceito de bens culturais proposto pela Evelina Grunberg, que vai trazer uma definição sobre eles. Aqueles através dos quais podemos compreender e identificar a cultura de um povo em determinado lugar e momento histórico. Podem ser também consagrados ou não, de acordo com os valores e a ideologia que ditaram e ditam os critérios para sua preservação. Vejam só, aqui, a partir da noção de patrimônio cultural, a gente passa a identificar os bens patrimoniais como bens culturais, e eles vão ser aqueles compreendidos e identificados por meio da cultura de um povo em um determinado lugar em um momento histórico. Então nós temos o espaço geográfico, nós temos o tempo histórico e nós temos a representação cultural que fazem com que seja possível se identificar um bem cultural. A Evelina Grunberg também destaca que esses bens culturais podem ser consagrados ou não, ou seja, eles podem estar presentes na legislação oficial de patrimônio de um determinado país, mas também podem não estar presentes nessa legislação, de acordo com os valores e a ideologia que ditaram e ditam os critérios para sua preservação, ou seja, de acordo com os interesses, de acordo com as propostas que vão sendo desenvolvidas nas comunidades, para que estes bens culturais sejam preservados ou para que eles sejam apagados, para que eles sejam esquecidos, muitas vezes propositadamente. Cabe, portanto, aos indivíduos e às próprias comunidades essa valorização do sentimento de pertencimento em relação a esses bens culturais, para que eles sejam preservados e vão ser entendidos como não consagrados apenas neste sentido. Também da Evelina Grunberg, uma definição sobre patrimônio cultural a partir do questionamento sobre o que é o patrimônio cultural. São todas as manifestações e expressões que a sociedade e os homens criam e que ao longo dos anos vão se acumulando com as duas gerações anteriores. Cada geração as recebe, usufrui delas e as modifica de acordo com a sua própria história e necessidades. Cada geração dá a sua contribuição, preservando ou esquecendo essa herança. Então, são as contribuições propostas pelas gerações ao longo dos anos, se acumulando com as das gerações anteriores. Então aqui a gente percebe mais uma vez aquela noção de legado e de transmissão dos bens patrimoniais, dos bens culturais. O patrimônio cultural, portanto, é o conjunto dessas expressões, dessas manifestações, de todos estes bens culturais que vão sendo acumulados ao longo do tempo e transmitidos de geração em geração. Então, sendo mantidos permanentemente junto à memória e junto à comunidade ou à individualidade específica. Cada geração, portanto, contribui de uma determinada forma, seja preservando ou esquecendo essa herança. Inclusive, o esquecimento vai ser trabalhado dentro dessa perspectiva de valorização ou de desvalorização do patrimônio e do bem cultural em questão. Tá certo? Também, seguindo essa definição da Evelina Grunberg, patrimônio cultural não são somente aqueles bens que se herdam dos nossos antepassados, são também os que se produzem no presente como expressão de cada geração, nosso patrimônio vivo, artesanatos, utilização de plantas como alimentos e remédios, formas de trabalhar, plantar, cultivar e colher, pescar, construir moradias, meios de transporte, culinária, folguedos, expressões artísticas e religiosas, jogos e etc. Vejam só como essa definição também é bastante importante. Já que trabalhamos com a noção de legado, podia sim incorrer neste erro de que apenas aquilo que é herdado vai ser entendido como patrimônio cultural. Não. Aqui a gente faz questão de frisar que o patrimônio do presente, o patrimônio vivo, como a Evelina Grunberg destaca aqui, também se constitui como patrimônio cultural e que vai ser sim transmitido para as próximas gerações, seja pela lembrança, muito provavelmente pela lembrança, seja pelo esquecimento. Então os artesanatos, as formas de cultivo, as expressões artísticas, as expressões religiosas e todos estes outros que ela cita vão acabar construindo este patrimônio cultural junto à comunidade na qual eles se desenvolvem. Para o entendimento desse patrimônio cultural e destes bens culturais, e o trabalho a partir deles, a gente destaca aqui a educação patrimonial. A proposta teórico-metodológica da educação patrimonial relaciona-se diretamente com essa concepção de patrimônio
que não dá conta apenas do antigo edificado, mas também das diferentes formas de expressão e dos múltiplos sentidos e significados culturais que podem ser atribuídos às demais manifestações. Então, a educação patrimonial é uma proposta de trabalho com fundamentação teórica e com a sua vertente metodológica bastante estruturada. E ela vai dar conta dessa concepção de patrimônio cultural que abrange não apenas o material, né, e o antigo, mas também o imaterial e o do tempo presente. Então, as manifestações e as expressões culturais vão ser percebidas pela educação patrimonial também. Aqui a definição de educação patrimonial que consta no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A educação patrimonial constitui-se de todos os processos educativos formais e não formais que têm como foco o patrimônio cultural, apropriado socialmente como recurso para a compreensão sociohistórica das referências culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar para seu reconhecimento, sua valorização e preservação. Então, aqui a gente tem uma definição básica de educação patrimonial, já que ela vai ser o coletivo dos processos educativos formais e não formais. Então, aqui a gente já destaca, né, que a educação não apenas a educação formal das instituições escolares, mas também a educação não formal, né, aquela que acontece fora dos bancos escolares. E todas essas ações educativas que tiverem como foco o patrimônio cultural estão trabalhando de alguma forma com educação patrimonial, ainda que a educação patrimonial tenha uma metodologia própria, né, específica. Assim, são recurso os bens culturais. Esses bens culturais, essas referências culturais, vão se tornar recurso nestes processos educativos. O grande objetivo, portanto, é colaborar para o reconhecimento, valorização e preservação destes bens culturais. Na definição da Maria Ângela Salvadori, a gente percebe que a educação patrimonial envolve de modo evidente o ensino de história, enquanto entendimento de mudanças espaço-temporais, reconhecimento de permanências e embate entre diferentes sujeitos e grupos em torno de suas propostas políticas, simbolizadas pelos bens que procuram preservar ou destruir. Aqui a gente já tem uma ligação direta da educação patrimonial com o ensino de história nessa proposta da Maria Ângela Salvadori. Quando se fala de mudanças espaço-temporais, no tempo e no espaço, a gente vai acabar falando automaticamente de história. Lembremos da definição de Mark Bloch no século XX dos historiadores dos Análises, de que a história seria a ciência dos homens no tempo e num determinado espaço, claro. Então aqui a gente tem a ligação direta dessa nossa ciência com o desenvolvimento das ações por meio da educação patrimonial. Então, ali o reconhecimento das permanências e o embate entre os diferentes sujeitos e grupos em torno de propostas políticas vão se fazer presente na história e também na educação patrimonial, principalmente nas opções tomadas do que preservar e do que destruir. Tudo isso pode ser analisado, sim, pela ciência histórica. Aqui eu trago algumas considerações a respeito da vertente prática da educação patrimonial por meio da metodologia bem definida, né, estruturada em 4 etapas que se destacam aqui neste esquema. Isso da proposta, né, do Guia Básico de Educação Patrimonial pela Horta Grunberg Monteiro, organizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no finalzinho do século XX, né, em 1999, quando essas discussões começam a ganhar mais força. Então, a educação patrimonial seria desenvolvida a partir de 4 etapas: a observação, o registro, a exploração e a apropriação. Aqui, pessoal, vale frisar que não é uma visão etapista do processo educativo, mas uma organização didática metodológica da realização de propostas de situação de ensino-aprendizagem por meio dos bens culturais. Então, inicia-se a partir da observação com a experimentação sensorial do bem cultural, passando-se pelo registro, pela marca deste bem cultural na memória, né, na lembrança, podendo ali se ter fotografia, vídeo, desenho, ilustração, maquete. Passa-se pela exploração, pela análise, né, pelo aprofundamento a respeito do bem cultural, a sua historicização, né, buscar essa historicidade do bem cultural
Pode-se trabalhar com pesquisas em bibliotecas, em livros, revisão bibliográfica, entrevistas, pesquisas na internet, conversas com pessoas próximas ao determinado bem cultural e assim por diante, para que se colete o maior número de informações possíveis sobre aquilo que está sendo estudado. E por fim se conclui com a apropriação, que é o que se espera que aconteça ao final da ação educativa proposta por meio da educação patrimonial, quando aqueles que a desenvolveram vão poder se sentir pertencentes a este bem cultural, vão poder tomar para si este bem cultural, não à toa a utilização da expressão apropriação, em que este bem cultural vai acabar fazendo parte de si mesmo, né? Vai acabar constituindo ali o próprio sujeito que está desenvolvendo a ação educativa proposta por meio da educação patrimonial. Essas 4 etapas são propostas nessa sequência, mas por vezes elas se confundem. A observação e o registro quase sempre acontecem de forma simultânea. A apropriação normalmente é um resultado de um contínuo trabalho por meio dessa educação patrimonial. Não apenas um resultado imediato, mas um resultado que vai ter impacto nestes sujeitos envolvidos. Então aqui nós não temos essa rígida estrutura, mas sim a proposição de um caminho a ser percorrido para o desenvolvimento dessa metodologia. Tá certo? Bom, para estruturar as nossas ideias finais, então, nós partimos do conceito de patrimônio e chegamos ao conceito de bens culturais. Então, o patrimônio não é apenas o edificado, o antigo e o material, tangível, mas também é o imaterial, as referências culturais, o desenvolvimento no tempo presente, chegando a essa noção dos bens culturais. Partimos para a perspectiva teórico-metodológica da educação patrimonial, a sua interface com o ensino de história e o seu desenvolvimento prático, chegando nessa relação com o ensino que vai acabar trazendo o patrimônio como sendo recurso, referência para o seu desenvolvimento, para que finalmente a gente chegue na última etapa, que é a almejada desde o início, de trabalhar com educação, apropriação, valorização, pertencimento e preservação, que são condições importantes e indispensáveis para aqueles que se propõem a estudar e a trabalhar com patrimônio, educação patrimonial e ensino de história. Tá certo? Para que a gente possa aprofundar estes conhecimentos, deixo destacado aqui as referências utilizadas, que são base nessa área, para que possa se aprofundar neste tema. Concluímos então essas breves considerações sobre patrimônio e educação patrimonial. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.